Olá, boa tarde. Hoje eu fiz o vídeo à tarde. Quis compartilhar com vocês uma palavra de Deus que eu acho muito importante que a gente divida. Eu espero que o Senhor fale no seu coração através dessa palavra. Ela diz assim, está lá em Mateus 16, 18. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa palavra sempre foi para mim um motivo de admiração. Eu sempre fiquei pensando como pode a palavra de Deus ser tão clara em nos dizer que nós não as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, quando nós vemos muitas vezes a igreja sendo confrontada e atacada. E aí é o que eu quero compartilhar com você. Qual é a diferença entre religião e igreja? A diferença para religião e igreja é que vai definir o ataque das portas do inferno prevalecer ou não contra nós. Então, eu vejo claramente que quando ele nos chamou para ser igreja, ele fez uma diferença tremenda. Ele botou ali bem claro que não seríamos uns contra os outros, seríamos reconhecidos pelo amor e as portas do inferno não prevaleceriam sobre nós. Então, é uma comunidade que deve crescer, é orgânica, não se pode impedir o crescimento da igreja. Não tem como dizer, não dê fruto a uma árvore. Isso acontecerá porque o crescimento não é nosso, não somos nós quem damos à igreja. O crescimento, quem dá à igreja é o próprio Pai. É Ele que define se essa igreja, quando a igreja deve crescer, o quanto ela deve crescer. Ele tem uma meta e essa meta seguirá adiante, não pode ser impedida de maneira nenhuma. E muitas vezes o que nós vemos é que, por causa de disputas interiores, nós deixamos de ser igreja e passamos a ser religiões. Quem é o maior? Quem fica em qual posição? Quem fala melhor? Quem fala melhor, quem faz melhor, não importa. Importa é fazer para Deus. Para Deus. E a sua disputa nunca deveria, de maneira nenhuma, ser contra pessoas. Mas você deveria disputar contra você mesmo. O reino de Deus é conquistado pela força. Não podemos definir uma igreja sem falarmos do reino de Deus. O reino de Deus e a igreja andam juntos. Para sabermos se somos igrejas, teremos que entender que se estabeleceu o reino de Deus na vida de uma pessoa. E aí vem a pergunta, o reino de Deus está estabelecido na sua vida? Ele realmente frutifica? O reino é paz, longanimidade, justiça. Isso está sobre você? E eu vejo muitas questões sendo criadas e as pessoas estão muito introspectas, muito voltadas para si mesmas, com muitos problemas. Todos nós somos assim. Todos nós temos problemas, todos nós temos traumas, mas não podemos nos deixar levar para isso. Temos que definir se somos igreja ou se somos religião. E nessa hora eu quero te convidar a entender o que é isso. O que é igreja, o que é ser religião. Eu quero que você leia comigo 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedra viva, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, para que você foi chamado? Você foi chamado para participar de um corpo, de um organismo vivo, não de uma estrutura. A estrutura serve para nos guardar da chuva, para nos guardar dos temporais. Não necessariamente é ali que o Senhor habita. Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Você sai dali, ele vai com você, automaticamente. Então eu vejo muitas pessoas reclamando que estão feridas, que estão doloridas, porque viveram uma religião. Quando você entender que eu também já passei por isso, eu quero deixar bem claro, e eu achava que a solução estava se a igreja fizesse isso. Você já falou isso? Ah, mas se a igreja fizesse assim, se a igreja fizesse assado, se a igreja mudasse. Como assim se a igreja mudasse? Quando nós mudarmos, quando começar em mim a mudança, quando eu fizer, quando toda vez que você conviver comigo e você for exposto à igreja, não tem como evitar o crescimento da igreja. Eu não posso simplesmente levar uma pessoa ao templo e crer que aquilo vai fazer a diferença. Mas eu tenho que acreditar que todas as vezes que o Senhor que habita em mim for ofertado a essa pessoa, na exposição de uma conversa comigo, ela sofrerá transformação. Essa transformação alcançará nossas casas, alcançará o nosso trabalho, alcançará a nossa vida. Uma das palavras que Deus me disse, e Ele foi muito claro em dizer, foi: seja igreja. Para de dizer que voltou, seja igreja. Então, antes de dizermos que estamos vamos à igreja, se a igreja, quando eu mudar, quando eu for, quando eu me expor, quando eu trouxer o Senhor Jesus
então sim, haverá uma diferença. Então sim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim será possível. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me disse que era para eu deixar de dizer que eu era igreja e passasse a ser, alcançasse os meus filhos, alcançasse as pessoas à minha volta. E aí, quando eu entendi isso, eu fiquei muito impactada. Entendi. Eu quero te dizer que você precisa que o reino de Deus chegue na sua casa para que você passe a ser igreja. E aí você vai ter os frutos, você vai viver uma vida com o Senhor. Não é uma vida sem luta, é uma vida lutando com Cristo a seu favor. Uma vida em que Jesus te acompanha faz toda a diferença. Os traumas viram lições, as situações viram coisas para honrar e glorificar a Deus. Os desafios nada mais são do que o esforço para ganhar o reino. O reino vai crescer mais em você, o reino vai crescer mais em você, o reino vai crescer mais em você. Você precisa decidir isso. Essa decisão tem que estar no seu coração. Sem essa decisão, você não vai poder ir adiante. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E aí sim, você terá uma vida que é um divisor de água. Eu queria que você entendesse essa palavra, entendesse que se você canta bem, se você ora, isso não é o importante. O importante é melhor feito do que perfeito. É melhor que você faça. Pare de dar desculpa, chega de desculpa. Eu ouvi uma palavra que eu gostei muitíssimo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Chega de dizer que foi o pastor, que foi o irmão, que foi o fulano, que foi o cicrano. Levante-se aonde você está no tempo que você está. Não importa se você está sendo atacado pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu irmão. Os ataques que você está sofrendo são uma mola propulsora para você ganhar o reino de Deus. Essa é a força que você vai fazer. Apesar disso tudo, em nome de Jesus, você vai se levantar onde você está e vai começar a adorar o nome do nosso Deus, que foi para isso que você foi chamado. Então, no nome de Jesus, eu quero te dizer nessa hora que apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, você é uma pedra viva e está fazendo falta nessa igreja para formar esse templo. E está fazendo falta para que o irmão do lado, para que as pessoas perdidas no mundo ouçam a sua voz e se convertam ao senhorio de Jesus. Se você crê que você foi chamado, faz uma oração comigo. Entenda isso. Saia do seu sofrimento. Voe mais alto. Levante-se nesse tempo. Apesar da sua dor, apesar da sua doença, apesar da sua tristeza, eu quero dizer que o Senhor é contigo. Eu quero dizer que Ele está te chamando para uma obra. E nessa obra, você é importante. Você é o filho sonhado, você é o filho amado. E foi chamado para herdar com Cristo. Não abra mão disso. Não abra mão de ser excelente. Não abra mão de ser do Senhor. Não abra mão de amar esse Deus. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde tiver essa pessoa que se prostrou por frustração, porque foi atacado, porque o seu filho está numa situação difícil, a sua filha está desviada, o seu marido quer separação, a situação é cada vez pior, Senhor. Nessa hora eu quero determinar que o teu Espírito alcançará e transformará toda a situação, mas que essa batalha, essa pessoa não está sozinha, ela está junto para avançar. Levante-se aonde você está, na autoridade do nome de Jesus, erga-se para adorar o Rei e para servir ao ministério que é dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Deus te abençoe poderosamente.